como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E aqui, Febra Gato, de volta. Bem-vindos, agora time completo por aqui. Esses dois só querem saber de viajar e vieram com a cabeça fervilhando lá do SXSW. Aqui com vocês, Anderson Barros, que não foi viajar para lugar algum, mas estou aqui no podcast mais uma vez. Ah, muito bem, estamos com a temporada Moldar o Futuro, atuando no presente. E a nossa convidada de hoje é Fabiana Fra Giacomo. Bem-vinda! Bem-vinda, Fabi! Muito feliz Bom de estar estar aqui com você. Muito grata. Vai ser um bom bate-papo. Adoro. Estamos começando. Vem! Muito bem, estamos com a temporada Moldar o Futuro, atuando no presente no ar. E hoje, com essa convidada incrível, Fabiana Fra Giacomo, e eu vou compartilhar com vocês um pouco, um pedacinho só do currículo maravilhoso, incrível que ela tem, que chancela a Fabiana, né, para falar aqui com a gente sobre esse futuro que a gente deseja, como é que a gente pode construir esse futuro que a gente quer. Ela que é especialista em estratégia, comunicação e marketing, brand e inovação, liderou equipes por mais de 30 anos em Itaú, Bank of America, Unibanco, no terceiro setor teve passagens pelo Instituto Ayrton Senna, onde foi head de comunicação, é engajada no entendimento dos impactos sociais da inovação, olha só, e para apoiar os pais no desenvolvimento de cidadãos preparados para o futuro, cofundou a comunidade Glupes. Bem-vinda, Fabiana! Que alegria ter você aqui com a gente. Achei incrível esse papo de desenvolver cidadãos preparados para o futuro. Eu acho que é aí mesmo que a gente precisa atuar para a gente poder ter o futuro que a gente tanto sonha e não ficar parado esperando que ele venha. Afinal, o que é Glupes? Bom, Glupes é um nome que a gente chama de globais e hippies, né? As pessoas perguntam, mas por que globais e hippies? Porque a gente precisa, de fato, desenvolver jovens, adolescentes, crianças com uma mente global, onde eles consigam perceber o mundo globalmente, com todos os contextos, as dificuldades, o caos, e ao mesmo tempo promover a alma hippie, né? Que é uma alma de paz e amor. Ah, que delícia, me identifiquei. E conta pra gente o que é feito, o que acontece nesse movimento. Bom, o Glupes ele começou como um movimento e hoje a gente transformou ele numa organização. Então, o nosso papel hoje é promover um tipo de educação e de habilidades que não estão no radar nem dos pais e nem das escolas, e também nem das empresas. Então, o que a gente está trazendo é um olhar para tanto saúde mental, as green skills, e também um letramento em futuros para prepará-los para as incertezas, saberem lidar com a incerteza sem ansiedade, que eles possam ser protagonistas e transformadores da geração T. É isso, né? Porque são eles que vão estar já no mercado de trabalho, né? 3 anos, 2 anos, já estão na rua. E ainda os pais com o desafio de que profissão que eu vou orientar. Nós somos uma geração orientada pelos pais, né? Para as profissões do futuro. Agora a gente fala... Será que a gente tem que orientar sobre profissões ou sobre habilidades? Então, é isso que a gente vai falar. Agora, que legal. Fiquei aqui curioso agora que você falou de green skills. O que são as green skills? Bom, ou habilidades verdes é um nome grávido, está sendo usado de várias formas. O Fórum Econômico Mundial já define um pouco do que são essas habilidades verdes. Nós, no Glupes, temos definições próprias para isso, mas é um conjunto de habilidades que vai permitir com que esses jovens aproveitem e surfem na revolução verde, na bioeconomia, nas novas economias verdes que estão surgindo, só que você precisa prepará-los tecnicamente com um mindset para esverdear as empresas, e esverdear, talvez, até montar uma empresa verde, né? As green techs aí da vida. Então, é esse conjunto de habilidades para prepará-los com esperança, né? Não olhar a crise climática como caos, mas olhar a crise climática como uma oportunidade de um futuro de trabalho. Ô, Fabi, e ainda, né, um pouquinho mais sobre o Glupes, como é que o jovem acessa essa organização? A gente começou o nosso trabalho com os pais, né? Trazendo os pais, primeiro treinando um pouco os pais, fazendo workshops, lives e tudo mais.
Hoje, quer dizer, a gente começou ano passado, agora um movimento específico com adolescentes que chama Revolutim, né, que é um produto do Glupes, aonde a gente está fazendo esse letramento em people ou soft skills ou competências socioemocionais, as green skills e estudos de futuros. A gente tem que até definir um pouco e ser mais claro para os pais, porque falar em letramento e futuros, os pais, que é isso, né? Claro. O que você... Como é que você vai ensinar uma coisa que não aconteceu Não ainda? aconteceu, né? exato. Então a gente tem que... E a gente está fazendo um tipo de trabalho onde a gente convida, divulga, né? Para os pais levarem seus adolescentes e a gente faz parceria com ONGs. Hoje o Revolutim é um projeto, é um social business, porque 50% vem de escola pública, de projetos sociais e 50% de alta renda. E a gente faz a construção de futuros dentro do Revolutim com essa super diversidade, o que deixa o projeto super rico. Muito rico, porque uma das necessidades que a pessoa tem para se desenvolver na carreira, para se desenvolver profissionalmente, é justamente o relacionamento. Né? E muitas vezes quando a gente fala em inclusão da diversidade, a gente tem esse gap, Sim. porque existem várias ações, várias iniciativas para incluir a diversidade nas empresas do mundo corporativo, mas esse gap do relacionamento, eu não conheço ninguém que tem acesso, eu não está na minha rede de relacionamento, isso acaba sendo difícil, né? Então eu acho que é um ponto bem delicado. É um ganho acessório, né? É sublime, mas é muito importante. Muito. O que está acontecendo? A gente está tendo, como vocês sabem, diversas pesquisas mostrando o impacto da saúde mental nos jovens, né? E eles estão vivendo uma dessocialização. Isso é um impacto muito grande, porque daí eles vieram da pandemia, dessocializaram, entraram nas redes sociais, dessocializaram. Hoje, você sabe, tem estatísticas até no Japão de não estão transando, não estão... É verdade. Enfim, porque eles estão se bastando, né, entre aspas, mas a experiência, por exemplo, que a gente está tendo no Revolutim, por exemplo, a carência que eles têm de estar com outros jovens da idade deles, ali, com pessoas diferentes, então, isso está sendo muito rico para a gente. E eu tenho, assim, amigas que filhos que passaram, entraram, por exemplo, na faculdade, né? Viveram a pandemia na faculdade e saíram para o mercado de trabalho dentro de casa, né? Ou seja, não tem relação nenhuma, né? Qual é o impacto disso em termos de saúde mental? Que capacidade essa pessoa tem de relacionamento? Então, a gente tem essa parte e a parte da diversidade é a bolha. Como que a gente coloca jovens de baixa renda e alta renda para construir futuros, né? Então, se você não colocar juntos e romper essa bolha, ninguém consegue ver o outro lado. Daí a gente gera polarização, as diferenças de pensamentos. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa é uma coisa que a gente está tentando construir lá. Ou inspirar também que façam Sim. isso, né? Sem dúvida. Vai Você lá. falou dessa dessocialização do jovem, e acho que isso também tira um pouco dessa vivência deles, e aí disso tira repertório, fica Total. difícil de trabalhar a criatividade, a Total. tecnologia traz tudo muito fácil agora, né? Então a gente acaba que induz a gente a ir para uma coisa meio superficial, onde a gente às vezes precisa entrar em algumas coisas que são muito mais profundas do que só o que ela dá ali pra gente. E acho que isso é um baita de um desafio, né? Pra gente conseguir conciliar esse desenvolvimento das competências que eu preciso de socialização, eu preciso da diversidade, eu preciso dessa troca, com a tecnologia que também ela tá ali para ajudar a gente, mas ela traz um entrave também, né? Esse é um baita desafio pro jovem, né? Super. Porque você não usou essa palavra, mas eu acho que você queria usá-la, que é empatia. Sim. A empatia. Sim, porque a empatia, para você criar soluções, inclusive de tecnologia, você precisa desta habilidade. Com Isso é uma certeza. habilidade socioemocional. E eu aprendi quando trabalhei no Instituto Ayrton Senna que ela é uma habilidade, uma competência socioemocional que você pode desenvolver em escola e em escala. Ela é maleável, ou seja, ela consegue viver transformações se você investir nela. Mas se você não investir, não tem. Então, se você não tem empatia desenvolvida já desde o começo para se relacionar com as pessoas, você não consegue, inclusive, criar tecnologias tão empáticas, Sim. né? Então, acho que tem efeitos sociais, inclusive, a falta de empatia, né? E também volto para as pesquisas, tem saído bastante coisa sobre essa falta. E tornar a falta de empatia uma realidade, a gente está transformando as pessoas em apáticas, né? E isso gera os demais problemas. Então, eu acho que essas habilidades precisam ser muito olhadas e desenvolvidas. E, óbvio, para a escola,
escola é um desafio, né, sozinha, por isso que precisa de uma rede, pais, escolas, sociedade em geral, somos todos uma aldeia, né, para desenvolver gente, né? No final do dia vocês desenvolvem gente, e todo mundo está desenvolvendo gente, porque é sociedade humana, né? Eu queria puxar a sua visão exatamente sobre essa temática, Fabi, para o papel das empresas nesse desenvolvimento. Porque que a educação já não dá conta desse processo. E aí, né, e daí surgem iniciativas como essa da qual você faz parte, né? Que isso é um fato e um problema que a gente tem que lidar, né, com ele na sociedade, isso está mais do que certo. Agora, quanto que as empresas já estão preparadas para entender que esse tipo de desenvolvimento, principalmente para os jovens, para aquelas pessoas que estão entrando muitas vezes nas posições de base das organizações, né? Quanto que as organizações já têm consciência de que elas têm que atuar aí? Você acha que já tem? Eu acho que algumas empresas têm, poucas, acho que são as empresas que estão mais no topo aí das 500 mais, aí eu acho que tem, talvez não as 500 mais, mas assim, dentro das 500 mais, o topo do topo, acho que já tem algum trabalho, mas assim, até semana passada eu dei uma entrevista no Estadão, que eu coloquei que assim, na verdade, a escola virou para sempre, e a empresa virou a escola. Então, na verdade, a gente perdeu as barreiras, a gente transiciona agora entre esses mundos se romperam, né? A gente virou um grande ambiente de educação o tempo todo, né? Então, eu acho assim, a empresa, quando ela está preparando, normalmente ela está muito preocupada com a questão da skill ali, claro, né? Dia a dia, ali, né? Técnico, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral, eu troquei a tecnologia, preciso que essas pessoas aprendam rápido isso e tal. Com a robótica, a gente está vendo, né? Vai entrar a Mercedes agora. Eu achei engraçado falar contratou robôs. Eu falei, será que contratou robôs, será né? que vai ter um setor de contratação de robôs, né? Eu achei incrível essa chamada. Né? Então, assim, eu acho que a empresa, ela vai ter papéis assim que ela nem sonha em ter, né? Então essa convivência a singularidade que vai chegar em algum momento, ela tem que ser preparada, senão a gente vai pirar. Então a escola precisa preparar para este momento e a empresa tem que fazer esse papel de escola. Eu acho que são as duas coisas, sabe, que a gente vai ter que trabalhar. E a gente tem falado, por exemplo, a saúde mental as empresas estão olhando. Eu vou ser um pouco crítica com relação a isso, porque eu tenho, por exemplo, um conhecido que ele está montando espaços de mindfulness e um trabalho de saúde mental nas empresas. Tem empresa que fala para ele, coloca só aquela caixinha, aquela buff lá, sabe, de meditação, tá bom, já sabe, daí ela vai colocar no relatório anual que ela faz isso. Exatamente. Então, deu assim, check. Né? Check. Check, já fiz isso. E o que a gente está falando de saúde mental é num nível muito profundo e que não é você cuidar só da consequência, você tem que cuidar da causa. A gente sabe que o mercado competitivo ainda é forte dentro das empresas, a mecânica, vocês que também trabalham com RH, é complexo, porque a gente está falando de pessoas hoje que continuam competindo numa era de colaboração, né? Então o sistema de avaliação precisa mudar, enfim, daí é papo para outro podcast, mas então eu acho que tem uma mudança profunda do RH que precisa ser feita, que não está só em colocar espaços de mindfulness, entendeu? Acho que está bem longe disso, o trabalho precisa ser feito. É um trabalho de base, de foundation, sabe? Muito mais profundo, Muito mais né? profundo. Agora, que dicas práticas você daria para os executivos que estão nos acompanhando, para as pessoas que trabalham com recursos humanos, as pessoas que vão receber esses glupes, para os líderes? Quem vai receber já esses glupes aí nas suas empresas? Como se preparar para recebê-los? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, acompanhar esse espírito do tempo, né? Que assim, como a gente está falando, o jovem aprende de outra forma, mas não é porque ele aprende de outra forma que a gente faz tudo agora com esse espírito do jovem, né? Eu acho que a gente está perdendo um pouco a mão nisso. A gente tem que viver o merge, né? Dessas duas culturas geracionais. Por isso que a gente está falando dessas intergerações, né? Então a gente, por exemplo, quando eu trabalhei no Itaú, só para dar um exemplo, porque era interessante, teve uma época que teve exatamente uma grande virada, uma turma de executivos, altos executivos foram para o Vale do Silício e eles voltaram e falaram assim, olha, as pessoas que estão trabalhando aqui não vão construir o banco do futuro.
Olha, Ai, que pesado. Pesado isso, né? E daí... Com certeza, né? Isso Não, gerou... E ruim pra quem tava lá, imagina a sim, sensação. Sensação. E gerou, de fato, o Itaú fez assim, ele foi investindo mais na juventude ali, para colocar, para rejuvenescer o banco, né? Mas eu ali naquele momento, depois, hoje olhando com uma reflexão mais ampla, que eu falo assim, essa dificuldade de entender, inclusive que essa inovação, essa criatividade, ela vem, inclusive, do background das pessoas. Exato. E eu não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas que mostram que o registro de patentes, ele acontece em volume maior, mais de 50% é acima de 50 anos. 50 anos, né? exatamente. Então, a gente está falando que a criatividade, ela não está. Então, são leituras erradas do contexto, na minha opinião, né? Mas acho que então, hoje as pessoas já aterrissaram um pouquinho. Tanto é mais, que uma pesquisa que a Fundação SEAD acaba de divulgar mostra que, que aumentou o número de contratações de pessoas com mais de 50 anos. Então, um cuidado aí, que eu vou fazer um contraponto, Amanda, que é assim, que a gente precisa só olhar. Existe uma contratação periférica de atividades de 50 anos, não no nível de inovação, de estratégia. Então, a gente precisa tomar grande, porque assim, põe no supermercado para carregar, para atender, muito na área de atendimento, né? Enfim, boa observação. Que é importante. Mas eu acho que assim, no final das contas, eu acho que as empresas precisam de fato entender o que é o RH, né? Essa questão intergeracional, o que é a porta de cada lado, e não ter um pouco desse viés só que a inovação vem só da juventude, a inovação vem também das pessoas, e ao contrário, né? Às vezes a juventude ela tem um papel muito de tradução do contexto, de tradução dos novos consumidores, né? Enfim, mas a tecnologia, nessa velocidade que a gente está, todos têm que ir upskilling. A gente está falando de upskilling hoje dentro da escola. Olha isso. A gente não está falando de upskilling só no mercado de trabalho, está falando de upskilling dentro da escola. Porque você ensinou uma coisa que daqui a 3 anos não vale mais para aquele jovem, inclusive, entendeu? Então, assim, acabou. A página em branco para todo mundo, né, com essa questão. Agora, né, falar a respeito de upskilling em escola, não vou entrar nesse tema, porque isso é papo para uma temporada inteira, né, falando de modelo educacional e assim por diante. Falar a respeito de upskilling num momento de mundo, de tanta transformação, pode parecer óbvio. Mas você que tem contato com esse jovem, que já vai estar no mercado de trabalho, claro que depois que vocês começam a atuar, vocês vão criando esta consciência. Mas pelo seu contato com este público, você acredita que eles já entenderam esse contexto, já entenderam esse cenário, já entenderam sobre onde eles vão precisar se desenvolver? Essa consciência já foi consolidada? Não, bem de longe. O que eu estou vendo, assim, o que eu percebi tanto em alta renda quanto em baixa renda, que a gente está misturando esses dois universos, assim, de alta renda o que acontece? Você tem pais ainda muito desatualizados, também orientando profissões do passado, né? As profissões em extinção, vamos dizer assim, né? Médico, engenheiro, advogado, isso, as mesmas coisas, etc, né? E você tem no de baixa renda, então, tem dois universos. Tem o universo do cara que precisa trabalhar, então ele precisa de empregos rápidos, aí que eles possam sair. Né? Ou ele nem sonha porque ele não acha que aquilo é para ele, né? Que é o que a gente já viu vários depoimentos onde fala, nossa, será que eu estou nisso? Será que eu pertenço a essa mudança? Então, esse mundo começa a ficar sofisticado. E aí que mora o risco dos gaps de desigualdade que a gente fala, né? A gente vai ter a turma dos super-humanos, super skills, e o resto, né? Que a gente... enfim, então eu acho que não estão. Então, sendo bem honesta. Óbvio, você tem algumas elites, inclusive na periferia, porque você tem trabalhos acontecendo em algumas periferias incríveis. Super sérios a respeito disso, né? Super, você tem. Mas eu acho que são os oásis, sabe? Que você vai encontrando, assim, mas não um trabalho, assim, né, robusto, de direção, como você vai ter numa Coreia, numa China, que tem plano diretor para, já olhando, assim, ó, o que eu vou fazer com esses jovens há 5 anos, né? Não é o caso, né? O Brasil tá... Eu acho que aí mora uma oportunidade. Porque muitas vezes a gente olha um contexto de uma discussão tão complexa e fala, nossa, mas e eu? Como é que eu posso fazer isso? E muitas vezes esse é um conceito, uma consciência já criada em algumas organizações, né? Que tal que, né, se os nossos voluntariados forem além de doar alimentos, né, nas companhias, mas ter ações que despertam consciência, porque tá aí, todo mundo pode, desde que esteja preparado para. Aí não é tão difícil se a gente começar ali com os talentos que estão ao nosso redor, né?
Você sabe que você trouxe algumas coisas que foi aqui, minha cabeça foi pipocando. Que, por exemplo, quando a gente fala de preparar esses jovens ou as pessoas para profissões que já venceram, né? E não vou nem falar que estão vencendo, que já venceram, acho que é um baita de um desafio, porque assim, a tecnologia vem chegando, a inteligência artificial vem chegando, surge o medo junto, né? Porque tipo, ai meu Deus, vai roubar meu emprego. Ai, eu não vou mais conseguir fazer isso. O que é automatizado, então eu não vou ter mais espaço. E aí eu acho que até essas novas profissões ainda é um desafio pra gente pensar. Porque a gente não sabe ainda o que vai ser, né? Então, como preparar essas pessoas para um mundo que é caótico mesmo? Ele não vai parar de mudar, porque assim, até a profissão que a gente acha que vai continuar, ela vai ter um escopo diferente agora. Então, pode ser que essa pessoa também tenha que se reinventar o tempo todo, né? Desafio para os jovens e desafio para os pais na orientação, também. Porque assim, aquela pergunta que fizeram pra gente quando a gente era criança, o que você vai ser quando crescer? Não existe mais essa pergunta, né? Tem até um estudo que eu uso bastante quando eu apresento grupos e tudo mais, que é o seguinte, que é da Gardner, que ele coloca lá que a gente tem agora, a previsão é até 2040, assim, que a gente vai ter 10 profissões. Não 10 empregos. Ao longo da vida. Ao longo da vida, né? Esta geração, né? Então, a gente está falando já de 10. Então, eu acho que o que a gente tem que menos se preocupar é qual é a profissão do futuro, mas quais são as habilidades do futuro. Por isso que as habilidades são mais importantes que a gente tem, que é pensamento, é mindset, é motivação, é saúde mental para você. Porque, assim, é insuportável você falar o tempo todo, você fala, gente, mudou isso. Você acordou, mudou outra coisa. Você acordou, mudou. É muito exaustivo, né? Eu falei, nós viramos todos feirantes, né, de comunicação nas redes sociais. Hoje, se você não é um feirante na rede social, você não trabalha, Eu tenho amigos que assim, um feirante, tipo, olha a banana. Quem grita mais alto aparece mais. Quem posta mais, quem faz coisa diferente. Isso é uma habilidade. Se você não tiver essa habilidade, você não está no mercado mais. Se você é uma habilidade de quem trabalha com conteúdo. Sim, Amanda, você é feirante. Feirante digital, olha só. Feirantes digitais. Tá vendo só, menina? Mas é isso mesmo, mandar uma mensagem rápida e vender seu peixe. É isso. Você concorda? Se você não fizer isso todo dia, o algoritmo não te ajuda, não. Você concorda? Jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já desisti do LinkedIn, viu? Eu desisti, porque eu não gosto. É aquela história de você ser... você ajudar a costurar o tênis que você vai comprar, bicho. Não é isso? Porque a rede social é isso, no fim. A rede social você está construindo, você está gerando conteúdo com o seu tempo de graça para aquele negócio que você mesmo está consumindo. Eu não vou costurar o tênis que eu vou comprar, não vou. Perfeito. Então, mas você vê, são habilidades, essas habilidades, você vai ter que ficar vendendo, negociando, empreendendo, porque assim, se você não empreender também, porque a gente sabe, os trabalhos, uma hora você está empreendendo, outra hora você está numa empresa, outra hora você está empreendendo numa empresa. E as empresas com essa questão também, que apesar da gente entender que a gente vai ter perda de trabalho, já estamos tendo, né? Vamos cair na real. Sem dúvida. A capacidade de criar emprego, será que vai ser superior à capacidade de detonar os empregos? Esse saldo? Eu sou, otimista que empregos maravilhosos virão, mas eu sou um pouco pessimista com o tempo que como a gente é transição, né? A gente está falando de geração de transição, as transições são doloridas, né? Porque até você entender o modelo, as empresas prepararem os skills, enfim, todo mundo vai morrer um monte de gente antes de nascer um monte de empregos novos, lindos, maravilhosos, e todo mundo trabalhar com propósito, né? E quem vai sobreviver nesse cenário? Então, quem tiver no Revolutim. E na Escola do Caos. Isso aí, exatamente. E fazer o merchan. Feirada agora fui eu que deu. Foi feirante. Fabi, conta pra gente, quem tá assistindo, como é que pode entrar em contato com o Glupes? Qualquer pessoa que esteja assistindo vai ficar curiosa, com certeza. Como é que faz pra participar do programa Revolutim? Bom, a gente tem uma rede social, né? A gente usa muito o Instagram, é a nossa rede principal, então vai lá, Glupes, com 2 P's, porque é hippies. Os hippies têm 2 P's, então é globais e hippies. Então, 2 P's, lá a gente está publicando, a gente tem um site também, glupes.com.br também, e eu e a Verônica, que é a co-founder, né, do Glupes, a gente está também no LinkedIn. Esse do qual eu ocorri. A gente está no LinkedIn, exatamente. Fabiana Fragiacomo e Vero Filgueiras, que a gente está também distribuindo, mas o principal é no Instagram, onde a gente chama os pais. A gente também tem uma versão PJ, a gente faz parceria com organizações e escolas para poder oferecer no contraturno o Revolutim, que combina essas
módulos que eu falei para vocês no começo, né, de Green Skills, People Skills e Future Skills, junto. E o detalhe, a gente só faz isso com artes também, tá? Então é importante, porque artes, a educação, ela dá pouco valor e os pais também para artes. A arte não é para transformar filho em artista. A arte é para transformar as pessoas numa leitura do tempo, uma leitura de como o mundo está funcionando. A arte serve para isso. É uma crítica, ela é um processo criativo. Então, ela tem um outro papel. Por isso que a gente também traz muito a artes no Revolutim. A história, a cultura, né? total, Tudo, tá tudo lá. Não, e o entendeu? pensamento crítico, né? Quando que a gente Sim. precisa desenvolver isso ainda nas pessoas? É um dos pontos que mais aparece em tudo que é estudo que a gente vê, fala, ouve e lê. Né? Então, falando de competências que a gente precisa desenvolver, Perfeito. ajudar as pessoas a pensar é um negócio fundamental, né? Para mim, os chaves são pensamento crítico e pensamento sistêmico. O sistêmico para entender as ações, como uma impacta na outra. Por isso, por exemplo, quando a gente fala de Green Skills, pensamento sistêmico é super fundamental. A gente trabalha assim com o pensamento que qualquer decisão que você tomar, você tem efeito cadeia. E, na verdade, se você até quiser empreender alguma coisa, tem que pensar todo o ecossistema, como essas coisas se relacionam e tudo mais. A crise climática é um problema sistêmico. Como que a gente trabalha soluções para... Então, são habilidades que, de fato, precisam ser muito mais trabalhadas, né? De uma forma geral, né? Ah, que gostoso essa conversa, hein? Dava pra Muito ficar aqui, bom. velho. Dava. Quanto conteúdo, parabéns pela iniciativa, Fabi. Grata. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Adorei. Obrigada também pela oportunidade, né? De discutir um assunto que a gente precisa descascar em cebolas, a cebola, né? Para poder o pessoal E tirando entender. as camadas. Tirando as camadas. E é uma exato. cebola interminável essa, né? Interminável. E olha, dá um cheiro. Cebola infinita, né? Cebola infinita, isso. Fabi, obrigado pela sua presença. Volte muitas outras vezes. Eu fiquei aqui morrendo de vontade de fazer mais 52 perguntas pra você. Mas é isso. bom. É pra ficar com Adoraria. um gostinho de quero mais. Né? É o momento que acaba a entrevista lá no programa do Jô e as pessoas tipo, falavam... Inclusive, isso virou métrica de sucesso do entrevistado. É verdade, Se não tinha o ar, não era bom. Saudoso, Jô Soares. Mais uma vez, verdade. muito obrigada, Grata. Fabi. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com outros líderes, compartilhe com pais de adolescentes. Olha só que programa incrível, Revolutins, do Gloops. E aproveita e segue a gente aí na rede social. Ah, se você não gostou, manda pro inimigo, tá valendo também. Faz O o feirante importante é digital gerar aí. engajamento. Faz o feirante Né? digital. É isso aí. Tchau, Tchau. tchau.